Olá pessoal, tudo bem? Vamos iniciar mais um programa falando de Espiritismo. É um grande prazer estar com vocês. Esse programa vai ao ar toda terça às 20h30, mas fica gravado no Instagram, no YouTube, no Facebook. Vocês podem acessar aí embaixo os links. É um grande prazer estar com vocês. E hoje nós vamos falar sobre livre-arbítrio, a liberdade de escolha, um assunto que é muito importante para todo mundo. Nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que nós escolhemos. Às vezes uma decisão errada falta toda uma vida. Existem situações que você está seguindo um caminho e de repente vai encruzilhada. Quem já viveu isso? Se você escolher tal coisa, você vai por esse caminho. Se escolher a outra, você vai para lá. Isso existe com relação às profissões, nos relacionamentos. Vou ficar ou não vou ficar com tal pessoa? Né? Vamos ter ou não vamos ter filhos? Vou viajar ou não vou? Vou viver no exterior ou não vou? Vou isso ou não vou aquilo ou vou? E a gente está sempre fazendo escolhas. E elas afetam as nossas vidas. Segundo a filosofia, possibilidade de decidir, escolher em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante, é isso que define o livre-arbítrio. Livre-arbítrio permite a possibilidade de escolher entre o bem e o mal. Essa questão de escolher entre o bem e o mal, nós estamos nos deparando com ela o tempo todo, escolhendo um caminho, tomando uma decisão de fazer algo que sabemos que não é certo, e a nossa consciência nos diz que o que é certo, o que é errado, e muitas vezes a gente escolhe aquilo. Sofremos as consequências. O que dizem os Espíritos? No Livro dos Espíritos, a questão é abordada, a pergunta 843. Quem quiser, leia o Livro dos Espíritos. 843. Tem o homem o livre-arbítrio de seus atos? O que vocês acham? Resposta. Pois que tem a liberdade de pensar, tem igualmente a de obrar. Sem o livre-arbítrio, o homem seria máquina. Então, nós temos a liberdade de pensar e temos a liberdade de fazer as coisas. Aliás, nós temos o livre-arbítrio até para pensar algo errado ou algo que não é muito bom. Quem é que já não se pegou pensando bobagem? E aí, ou você mergulha naquilo, ou você diz assim, para, deixa eu desviar o pensamento para cá. É ou não é? E muitas vezes a nossa mente vai em algo. Indo para um extremo, como é que se arquiteta um crime, um assalto a banco? Várias mentes vão vivendo aquela situação, vão plasmando aquela situação, tentando ver tudo que poderia dar errado. Nesses assaltos que são mais planejados, né? E a mente que atua assim vai se treinando para pensar esse tipo de coisa. E vai estar atraindo que tipo de espírito? Eles num padrão mais baixo. Para arquitetar um crime. Né? Pessoas que vivem da desgraça dos outros. Não existe isso? Então, qual é o padrão mental dessa pessoa? Eu vou falar uma coisa aqui super complicada de falar. Eu falei no programa anterior, vou até falar muito rapidamente. Quem, por exemplo, tem uma clínica de abortos, está matando bebês. Que tipo de espírito, que tipo de ambiente mental existe ali? Dá para entender? Com que conexões essas pessoas, que às vezes são profissionais de saúde, estão envolvendo com quem? Bom, vamos voltar a mente para cá. Só para dar um exemplo também que é muito comum no dia de hoje. Porque na obra Nosso Lar, da década de 40, aparece lá na colônia Nosso Lar. Quem é que lembra disso no livro? Isso não aparece no filme. A colônia Nosso Lar é protegida. Aí aparece uma mulher querendo entrar na colônia, gritando. E vão chamar lá dentro um trabalhador e André Luiz vem junto para ver o caso. E esse trabalhador, que era assim, de um nível elevado na colônia, vê na mulher vários pontinhos pretos. Leia o livro, fala sobre isso. E ela quer entrar e ele fala, não, você não pode entrar. E André Luiz fica assim, mas como não pode entrar? Ela está sofrendo, está gritando.
Aí ele pede para André Luiz aguçar um pouquinho mais a visão e diz que cada pontinho preto, lógico que isso energeticamente representava um bebê que ela tinha matado. Ela aborteira, ela abortava o bebê dos outros e carregava uma carga espiritual negativa muito grande. E quando eles se voltam para dentro, aí ela começa a xingar eles, ela se mostra quem ela é. O espírito sofrendo muito, lei de causa e efeito, né? E ela não está em condições de vibracionar para viver naquele ambiente da colônia. E, logicamente, isso foi colocado na obra para chamar a atenção com relação à questão do aborto, tá bem? Que é sempre um assunto delicado de se falar. Se entre vocês tiver alguém que praticou o aborto, antes de se sentir culpado, consciência pesada, pense o seguinte: a vida é uma maravilha porque nos dá a oportunidade de refazer a nossa vida. Então procurem trabalhar no bem, ajudar instituições que trabalham com crianças, orfanatos, ou vão trabalhar numa evangelização. Isso é uma maneira da mente de vocês se reajustar com as leis. Errou. Não repete o erro e tenta consertar com o bem. Se engaja num trabalho voluntário, faz o bem a mães que têm dificuldade de criar seus bebês. Isso é uma maneira de se reajustar com a lei. Você não precisa sofrer. Sofrimento é livre-arbítrio. Mas eu não quero. Você está escolhendo, entendeu? Eu só estou falando aqui que existem maneiras de consertar. Por isso que fora da caridade não há salvação. E caridade é arregaçar as mangas e trabalhar pelo outro, trabalhar por si. Tá bom? Então, a gente se transforma ou pelo amor ou pela dor. É livre-arbítrio. Então, se por acaso eu estou falando do aborto, mas se por um acaso você fez mal a alguém conscientemente, vai lá e tenta consertar isso. É por isso que nós estamos aqui, né? Eu tento consertar meus erros. Eu já tive a oportunidade de tentar reverter situações em que eu tomei decisão errada. Ninguém é santo, todo mundo erra, todo mundo toma decisão errada, né? Eu também não sou perfeito. Os que me conhecem não esperem perfeição de mim. Eu estou tentando, estou me esforçando, né? Eu procuro ser agradável para os meus amigos, na minha família, mas às vezes eu erro. Não sou um Francisco de Assis, né? E vocês também não. Então, vamos aceitar os nossos erros, vamos reconhecer e vamos tentar reverter o mal que eventualmente nós tenhamos feito fazendo bem, né? Vamos escolher o amor e não a dor. Até isso é a ação do livre-arbítrio. Então você quer usar o quê? O seu livre-arbítrio para o bem ou para o mal, né? Não é só o bem ao outro, é o bem a você mesmo. Porque a gente pode fazer o mal ao outro e podemos fazer o mal a nós mesmos. Então, cuidado, porque nós vivemos numa era em que se tenta dirigir o pensamento das pessoas, não para o bem, mas para o mal. Pessoas com interesses próprios invadem a mente dos jovens. Isso está acontecendo muito, com técnicas de dominação. Hoje, nas escolas, universidades, pessoas tentam passar conceitos terríveis. E os jovens são o futuro do planeta. O futuro do nosso país, o futuro do Brasil, está na mão dos jovens. Nós não podemos ter jovens alienados, sem capacidade de discernimento, sem capacidade de raciocinar de forma lógica, né? Não podemos ter jovens que não amem a vida, que não amem ao outro. Então, vocês que têm filhos, sobrinhos, netos, vocês são obrigados a interferir na vida dessas crianças para mostrar o caminho do bem, né? Então, se você é tio, tia, converse com o irmão, com a irmã, vamos bater um papo aqui sobre o fulaninho. Como é que ele está? O que você acha? Como é que está a índole dele? O que a gente poderia fazer melhor por ele? A conversa com um filho sobre um netinho, sobre uma neta. Tem que haver essa conversa, tem que haver essa abertura. E a gente precisa investir nos jovens e nas crianças. Evangelizar. O MAP está aí, tem um trabalho de evangelização às casas espíritas.
Mas até falar sobre Jesus, pegar uma criança, uma parábola, que hoje tem livrinhos para crianças, e incutir nelas o sentido do perdão, da simplicidade, do amor, de não se voltar para as coisas materiais apenas, respeitar, isso é muito importante, formar as crianças. E o que acontece com essa influência do meio, de tanta maldade, a internet? Você tem programas na internet ensinando a crianças a suicidarem, a cometerem suicídio. Então você pega uma criança que está numa família que não vai muito bem. Essa criança começa um processo de depressão, que é muito comum, criança ou jovem. E ela ainda é incentivada, ela vai ligar a internet, ao invés de ver Jesus, ela vê um cara, um programinha, uma brincadeira, ensinando ela a suicidar, e ela acha aquilo interessante, e ela tem o livre-arbítrio dela ainda não muito consolidado, né? Porque ela não foi orientada, e se ela escolher seguir aquele programinha? Quantas crianças suicidaram? Quantos jovens se suicidam quando encontram dificuldades? Falta aquele equilíbrio, aquela força moral, aquele autodomínio. Então, isso é responsabilidade também dos pais. Chega uma hora, não, que ela já é um adulto, ela tem a vida dela feita, mas enquanto é criança, enquanto é o jovem, os pais têm muita responsabilidade. E aquela menina, aquele menino, num desespero, numa falta de informação, vão escolher um caminho que vai levar muita dor a ela, a criança, ao jovem, e aos pais, né? Aqueles amigos, tem a surpresa, fulano suicidou. É triste. Então, o suicídio está acontecendo em larga escala, e isso é um assunto que deveria ser mais discutido, e demonstra que alguma coisa está errada na sociedade, né? Então, muitos jovens estão sendo afastados da espiritualidade, estão sendo levados para valores que não são muito bons. Na semana passada nós falamos sobre o apocalipse, o momento que o planeta está vivendo. Pois bem, existe sim muita influência espiritual sobre todos nós. Nós sabemos que muitos espíritos que estavam lá nos umbrais estão reencarnados. E eles fazem um trabalho, muitas vezes eles sintonizam com o umbral, né? E outros, de esfera mais elevada, influenciam outros aqui. Então a gente está vivendo uma época de choque aqui na Terra, onde o livre-arbítrio fica assim, para muitos, que não tem assim uma condição consolidada de firmeza nas suas decisões. Então a pessoa está assim. Se ela sofre muita influência para um lado, ela vai para esse lado. Então muita gente está sendo muito mal influenciada, e você tem os meios de comunicação formado por pessoas que já vieram desse meio não muito bom e que hoje estão em frente a uma câmera, mas não para falar sobre Jesus, né? Falando um monte de bobagens e conceitos equivocados e programas e filmes e novelas que destroem a sociedade, destroem a família. Então é um momento muito complicado, gente. Eu tenho certeza que eu não estou dando uma opinião aqui. Isso é fato, né? Vocês acho que concordam comigo. Então, existe uma lei que Jesus veio ensinar, essa lei é universal, essa sim deve pautar a vida dos jovens. Isso sim precisa ser ensinado a eles, né? Para que eles tomem suas decisões. E essa lei é calcada no amor e no respeito. Ninguém pode ser contra isso, né? O amar ao próximo como a si mesmo, amar os inimigos, entender os outros. Essa lei precisa ser ensinada. A espiritualização é algo que independe de religião. Na pergunta 844 do Livro dos Espíritos, vamos ver qual é a pergunta. Do livre-arbítrio goza o homem desde o seu nascimento? Resposta. Há liberdade de agir desde que haja vontade de fazê-lo. Nas primeiras fases da vida, quase nula é a liberdade, que se desenvolve e muda de objeto com o desenvolvimento das faculdades. Estando seus pensamentos em concordância com o que a sua idade reclama, a criança aplica o seu livre-arbítrio àquilo que lhe é necessário. Então, à medida que a criança vai desenvolvendo, ela vai tendo mais liberdade para o livre-arbítrio. No início, os pais, que são conscientes,
vão orientando a criança. Não faz isso, não mete a mão aí, não faça isso. Isso tem que seguir até o jovem. O jovem, ele é mais rebelde. Se o pai não tiver tato, uma firmeza, e se não fez isso desde o início, de repente perde o controle sobre o jovem, é o que acontece muito. E quando o jovem não confia nos pais? E quando o jovem não vê os pais como exemplo? Você tem que exemplificar desde criança e mostrar afeto. Porque chega uma hora que perde a mão sobre o jovem. Aí o jovem vai para a rua e abandona, chega em casa para comer, para dormir, mas os pais para ele, como referência, não servem muito. Isso é muito triste, muito preocupante, né? Como é que está a mente desse jovem? Então, o livre-arbítrio, ele vai se envolvendo com o tempo, mas é preciso que o jovem tenha referências. E aí vem as leis, né, de causa e efeito, por exemplo, agindo sobre tudo que a gente faz de errado. E as consequências das nossas decisões. Nós usamos o livre-arbítrio mal, vamos sofrer a consequência. Então, vou dar alguns exemplos bem conhecidos de vocês. Cigarro, drogas. Cigarro é uma droga. É difícil largar um cigarro? É. Mas por que a gente não usa o livre-arbítrio? Porque alguém ofereceu o primeiro cigarro. Algo levou a pessoa a fumar o primeiro cigarro. Essa pessoa, sabendo de antemão que aquilo não é bom, não deveria nem experimentar. Mas se experimentou, por que continuou? Faltou vontade. O prazer em fumar supera o conhecimento e o medo que deveria causar aquele cigarro, porque ele é um autoindutor de câncer. Então, eu estou fumando, eu sei que posso ter câncer por aquilo, uma doença qualquer, mas eu continuo fumando. A vontade de fumar, a vontade de desfrutar daquele vício é maior do que a vontade de ter saúde. Livre-arbítrio. As ações desonestas, a indiferença, a preguiça, eu sei que tem que estudar. Acontece muito na casa espírita. Muita gente, gente, eu vou falar isso, tá bom? É como uma crítica? Não deixa de ser, mas é com a melhor das intenções. As pessoas vão muito na casa espírita, querem ficar curadas de alguma coisa. A fila é enorme. Aí você tem a fila de estudo, pequenininha, ninguém quer estudar. O que é isso? Então essa preguiça, essa falta de interesse, não é muito boa para a pessoa. Ela tem o livre-arbítrio. Quer buscar a cura para algo? Vai buscar. Mas busque o estudo. Vocês que estão assistindo o programa estão buscando entender alguma coisa. Não pelo que eu estou falando, porque eu estou falando as coisas da espiritualidade, né? Então vocês estão buscando a espiritualidade. Tudo que eu falo, vocês podem depois consultar, ler. Inclusive, tudo que eu falo é muito para dirigir o interesse de vocês, para vocês estudarem, né? Então, essa questão da preguiça, da indiferença, ela age o tempo todo. E as pessoas usam livre-arbítrio mal. É quando elas estão muito mal, correm para a casa espírita, né? Quando poderiam ir na casa espírita espontaneamente, não para curar uma doença ou algo, mas para o que eu posso fazer para ajudar? O que eu posso aprender mais lá, que eu possa usar mais para mim, né? Então, se fala muito no meio espírita que as pessoas vão muito à casa espírita pela dor. Poucos vão pelo amor. E é verdade. Isso não é mau uso do livre-arbítrio? Eu usei tão mal o meu livre-arbítrio que eu precisei usar a dor, ter a dor, para me despertar para procurar uma casa espírita, para procurar uma igreja, né? Por que o ser humano é assim? Então, o ser humano sofre e, às vezes, ele se desperta, só desperta pela dor. É aí que a dor é uma grande amiga, quando se fala isso. A dor desperta a pessoa, né? Muitas não precisam da dor para despertar. Então, estudar, aceitar esse desafio de aprender alguma coisa nova, sem vontade, é o que eu falo, sem vontade não se lê nenhum livro. Quem é que entra numa universidade sem vontade? Quem consegue entrar num curso difícil, uma engenharia, medicina, se não tiver vontade? A pessoa tem que estudar, ela vai competir, ela tem que dar o melhor, né? E no lado moral também, eu tenho que ter vontade de melhorar. Eu tenho que usar bem meu livre-arbítrio. Então, como é que vocês estão usando o tempo de vocês? Já pensaram nisso? Como o tempo é valioso?
Vocês usam bem o tempo de vocês? É livre-arbítrio também. Eu tenho que arrumar a casa, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu trabalho muito. Mas você não dedica um tempo a você para essas coisas que vão ficar aqui, que são as coisas da matéria, tempo para o espírito. É importante arrumar tempo para você, espírito. Mente para cima, corações, sentimentos. Você tem que refletir sobre isso, você tem que se envolver em atividades. É nisso que o MAP ajuda muito, porque muita gente trabalha, vai no MAP como voluntário. Eu trabalho, eu tenho a minha profissão, mas arruma um tempinho para ir no MAP, né? Porque eu estou cuidando de quem? Estou cuidando de mim, estou me cuidando. E quando eu vou no MAP, é lógico, eu estou ajudando as pessoas lá, mas eu estou me ajudando também. É o tempo que eu tenho, algumas horas, para sair do terra a terra, me conectar com o alto. Então você passa horas e horas a semana toda. A pessoa vai no MAP, fica 3, 4 horinhas. Isso é muito tempo? Não, ela está dedicando um tempo para ela, né? Então dediquem mais tempo a vocês nessas questões espirituais, nessas questões que vão te ajudar no entendimento da vida e no uso do livre-arbítrio. Tá bem? Aproveitem o tempo de vocês. E fazer o bem, seja dentro de uma casa espírita, fora da casa espírita, qualquer trabalho que vocês se envolvam para auxiliar, para ajudar, só depois vocês vão aquilatar o quanto isso foi importante. Tá? É o uso do livre-arbítrio, sempre. Não, eu vou me dedicar, eu estou todo enrolado de tempo, de trabalho, mas não é possível que eu não arrume mais horinhas para ajudar certas pessoas. Para ir num lugar, deixa eu ir lá no MAP, eu deixo eu ir numa igreja, mas eu quero ir não só para ficar pedindo, eu vou para ajudar os que estão sofrendo. Eu vou arrumar um tempo para isso. Gente, isso é muito importante. Isso é caridade, é você perdendo algo, um tempo para um lazer. Não, agora esse tempo você reserva para ajudar e você vai estar se ajudando. Sempre vai estar se ajudando. É preciso ter vontade. Tá? No livre-arbítrio, a gente vai usar muito a vontade. E a vontade é algo que o espírito tem. Leon Denis, numa frase, numa obra Depois da Morte, que eu sempre repito aqui, ele diz o seguinte: a vontade é a faculdade soberana da alma. É a força espiritual por excelência. O que Leon Denis está dizendo? Que a vontade é algo que a alma traz. A força do espírito está na força de querer, está na força de vontade. Então vocês têm que ter força nas suas escolhas e precisam ter maturidade. Outra coisa que eu tenho abordado aqui, que é um assunto delicado, é sobre o suicídio e o aborto. Então a pessoa decide suicidar. A experiência que eu tenho dos casos que eu vi de suicídio não é coragem e não é covardia. A pessoa se perdeu. Ela perde conexão com a realidade. Ela entra num limbo e ela não sabe nem o que está fazendo. Ela sabe, mas não sabe. Dá para entender? Ela está numa tal confusão mental que ela vai e comete aquele ato. E aí vem as consequências. Sofrimento na vida espiritual, sofrimento numa próxima reencarnação, né? O outro é o aborto. O aborto, do ponto de vista espiritual, como é que funcionam as coisas? Toda reencarnação é planejada. Então, você tem um grupo aqui que foi planejado se reencontrar. Eles vão se reencontrando, é a família, são os amigos, né? E aqui em cima tem outros espíritos que têm que reencarnar, estão planejados a reencarnar. Esses aqui vão para o sexo. Opa, abriu uma possibilidade, um espírito vem e encarna. Não importa como foi a relação, né? Se você queria, se não queria, você abriu a oportunidade, estava previsto você receber um espírito, ele vem para você. Ah, mas eu sou muito jovem, não quero, não esperava, não queria, então eu vou abortar. Aquele espírito já está ligado àquelas primeiras células. Quando você aborta, você está
tipo dando um tapa na cara daquele espírito. E muitos ficam revoltados, né? Então ficam revoltados, porque estavam esperando a reencarnação. Isso estava planejado, era a hora. Ele foi colocado ali, ele se ligou àquele embriãozinho. Deu uma semana, duas, um mês, 2 meses, que ele já está ligado ali, de repente ele sofre aquele abalo, volta para a vida espiritual. Isso causa um problema para esse espírito e ao uso do livre-arbítrio daquela pessoa que está encarnada. Ela tem que entender as consequências espirituais do que ela faz. Não é só um bolo de carne que está ali, de células, tem um espírito ligado ali, né? Por isso que é complicado a gente falar, olha, é um assunto difícil a gente falar do aborto, porque a gente fala sobre isso na ótica espiritual, tá bom, gente? Não tem nada a ver com moralismo, com regras dos homens, estou falando das coisas espirituais. Eu participei de uma reunião mediúnica, eu já pedi licença espiritualmente, não vou falar nome, porque eu nem sei o nome, mas é o caso real, que eu presenciei de uma médium, uma menina que tinha 14 anos, que Deus abençoe, engravidou e ela viveu aquele conflito de falar aquilo para os pais. No caso dela, sabe o que ela fez? Ela se suicidou. Ela cometeu suicídio para não encarar os pais. Ela suicidou grávida, ela com 14 anos. E no mundo espiritual, desencarnada, ela ouvia vozes: assassina, assassina. E um grande arrependimento, né? E ela, então, foi orientada na reunião mediúnica, da decisão dela precipitada, no desespero. Qual é a solução? Né? Nós falamos para ela, tudo tem uma maneira de se consertar. Aí falamos um pouquinho da reencarnação, que ela poderia ser preparada para reencarnar, para esquecer aquilo tudo, e, de repente, aquele espírito que ela abortou, ela receber futuramente de novo como filho. Que ele também seria orientado. Entenderam como é que as coisas funcionam? Como a reencarnação é necessária? É um caso real, não contei muita coisa, né? Mas eu vivenciei isso, essa experiência de uma menina, e dava dó de ver o sofrimento dela, tão novinha, né? Tem atenuantes, e a espiritualidade sempre trata com muito amor esses casos. Mas causou dor aos outros, a ela e os pais. Nem abordei as questões dos pais, né, que viram a menina partir. Então, quando nós temos que tomar a decisão, nós sabemos que os espíritos influenciam na nossa vida. Mas será correto dizer que a decisão é errada por causa dos espíritos? Né? É o tal negócio. Você tem uma sintonia. Com quem você está sintonizando? Então, sofremos influência para o bem e para o mal. Do bem, a influência dos mentores. Do mal, é dos obsessores. Se escolhemos o bem, o mérito é nosso, não é? Eu escolhi o bem porque os mentores estavam soprando no meu ouvido. Não. Eles sopram. Mas a decisão é sua. Então, se você vai para o caminho do bem, é mérito seu. Tudo bem, os mentores sopraram, mas você escolheu, mérito seu. E se eu escolher o mal, a culpa dos obsessores? Você escolheu. Você teve dos dois lados, na verdade. Mas você escolheu um lado. E você decidiu pelo mal. Então não é culpa do outro. A gente escolheu o mal, entenderam? Sempre a responsabilidade é nossa. Vamos assumir a responsabilidade sobre os nossos atos. Não jogar para a espiritualidade. E o espírito, então, está aqui na carne para aprender, né? O uso do livre-arbítrio. Ele vem aprender para ter novos conhecimentos, vem aprender o amor, e a mente dele vai se desenvolvendo. Você tem maus pensamentos, você resiste a eles. Isso é usar o livre-arbítrio. E esses pensamentos maus, aos quais você não resiste, você os transforma em atos equivocados, que vão prejudicar outras pessoas e vão prejudicar você mesmo. Tá bem? Então a vida é isso. Você tem os pensamentos e você vai tomar a decisão e esses pensamentos vão se materializar. Tá bom?
Então, na fase do espírito, no início da sua evolução, os instintos prevalecem muito. Maus pensamentos, maus atos. O espírito vive quase como um animal, quer as coisas para ele. O espírito que vem na forma masculina oprime, maltrata a feminina que é mais fraca, ele tira do outro. É a lei do mais forte, né? Aquele mundo mais primitivo. Na evolução, ele começa a domar mais os pensamentos e domar a vontade. Mas ele ainda pratica o mal. Ele começa a viver em sociedade, mas ainda os pensamentos maus vêm e ainda se transformam em atos maus. Tem aquela coisa do poder, necessidade do dinheiro, de querer aparecer, e ele ainda oprime outras pessoas. Isso é a mais fase da evolução. Tem outra fase que o pensamento, às vezes vem um pensamento ruim, mas o espírito já se controla. Ele chegou num ponto que o pensamento ruim vem, mas ele não transforma isso mais em atos maus. Na evolução, há pequenos atos, isso vai diminuindo, mas ainda tem pensamentos maus. Mas ele não traduz mais esse pensamento, ele consegue controlar, e ele não faz mais o mal. E numa escala superior de evolução, o espírito não tem nenhum vestígio de pensamento ruim, nenhum pensamento do mal. E as suas ações são sempre no bem da humanidade. Isso é o espírito superior. Entenderam? Então nós estamos nessa escalada. O momento atual, eu diria que nós temos pensamentos ruins, todos nós. Às vezes eles se exteriorizam em maus atos, mau uso do livre-arbítrio, e a gente tenta controlar isso, tenta diminuir o estrago que a gente faz. Mas ainda falamos. A fala também é mau uso do livre-arbítrio. Ainda machucamos. Isso é uma ação exterior. E às vezes materializamos esse mau pensamento, mau sentimento de várias formas. E nós estamos aqui para domar as más tendências, domar os pensamentos ruins, até o ponto que eles não se exteriorizem em maus atos e em más palavras. E quando nós fizermos isso, nós estamos habilitados a viver num nível espiritual de espíritos assim. Então é você que se coloca numa condição espiritual superior. Porque ninguém vai pegar você e colocar num mundo ou numa faixa vibratória em que os espíritos já não exteriorizam mais o mal e não pensam mais o mal. Você tem que se habilitar para viver lá. Então o mundo espiritual é assim, nós vamos nos habilitando para viver em esferas mais elevadas pela nossa vontade e o bom uso do livre-arbítrio, chegando ao ponto de domar os maus pensamentos, que é um grande desafio, entenderam? Então a vida é com esse objetivo de nós domarmos nossas tendências mais, e a evolução é isso. E nós estamos num mundo que no momento tem espíritos em níveis evolutivos muito diferentes. Nós temos aqueles que estão lá tentando não exteriorizar em atos maus os maus pensamentos, ao lado do outro, que só pensa mal e exterioriza o tempo todo o pensamento nele no mal. E essa convivência, inclusive, nos ajuda na evolução. Você ter compaixão, resistir, essa convivência entre os dois opostos, esse daqui controlando as suas emoções, isso ajuda a pessoa. Então é uma época de muitos desafios emocionais. Quantas pessoas a gente tem em depressão? Pessoas que às vezes não fazem mal ao outro, mas não suportam o meio em que elas estão. E às vezes não suportam elas próprias. Elas trazem mazelas que nem elas compreendem, né? Porque nós temos lá fundo, no nosso subconsciente, coisas que afloram. E muitas vezes somos impulsionados a tomar uma decisão equivocada. E a gente não sabe de onde isso vem. Deixa eu falar uma coisa para vocês, para quem não tem vivência em reunião mediúnica. Você tem uma reunião mediúnica numa casa espírita, pessoas que se reúnem no mesmo horário, no mesmo dia, sem a presença de ninguém de fora. E você tem médiuns que incorporam os espíritos, tem o doutrinador, o esclarecedor que vai conversar com esses espíritos, uma pessoa que fica em prece.
Então, os mentores trazem os espíritos de sofrimento através dos médicos e vão conversar com o doutrinador. Dizem os espíritos que quando é trazido um espírito de sofrimento, aquela dor que aquele espírito traz, muitas vezes o médium traz. Então, sem ter consciência disso, o médium está incorporando o espírito que tem um tipo de dor que ela também tem lá dentro. E essa dor é tão profunda que num tratamento de psiquiatria, de psicologia, ela às vezes não aparece. E a pessoa, o médium, é tratado na própria reunião. Então, uma reunião de tratamento, uma reunião de mediúnica, ela não é apenas uma reunião de resgate dos espíritos que vêm dor. Ela é uma baita reunião de tratamento para os membros que participam da reunião. Porque nós mesmos temos coisas que não afloraram nessa encarnação ainda, que às vezes vão aflorar quando a gente estiver lá no mundo espiritual. Então dizem eles que quando a gente atende um espírito que diz assim, por exemplo, eu estou no fogo, estou pegando fogo, ele se vê em chamas. Nem sempre isso está acontecendo ali, nem sempre isso aconteceu na última encarnação, mas isso é como se fosse um núcleo neurótico, algo que aquele espírito traz dentro de 2, 3 encarnações passadas, que ainda está dentro dele. E aquilo aflora num determinado momento, a própria espiritualidade faz com que isso aconteça, para que ele seja tratado ali na reunião. Ele bota para fora aquilo, ele é orientado e ele se acalma com relação àquela situação. Entenderam? Então, na nossa encarnação, nós temos os nossos núcleos neuróticos, coisas que nós não colocamos para fora ainda, que nós nem fazemos ideia. E quando a gente busca o bem, busca o trabalho, a gente vai enfrentar situações que nós estamos nos curando lá dentro. Então, o trabalho no bem tem um efeito tremendamente terapêutico, curativo. E quem trabalha com mediunidade tem uma oportunidade enorme de se curar. Então você está usando o livre-arbítrio para trabalhar pelo próximo. E você não tem ideia que você está trabalhando por você mesmo. Então essa questão do livre-arbítrio tem um sentido muito profundo. Nós sempre temos que escolher o caminho do bem, a porta estreita, né? Então pense bem naquilo que você tem que decidir. Nunca tome decisão de cabeça quente. Como você encara situações difíceis nos relacionamentos? Como estão as suas escolhas? Na racionalidade, você tem uma visão racional. Até na internet a gente vê tanta bobagem, né? O que você acredita piamente ou você para analisar aquilo e filtra, usando a sua experiência de vida, a sua racionalidade, o respeito ao próximo, como é que está? Aos que o cercam, aos animais. Eu diria até o respeito aos que vocês não gostam. Político A, B, C, você não gosta da pessoa, mas você está destilando um pensamento de ódio contra ele, ou você entende que é uma pessoa equivocada na sua maneira de ver, e você não projeta mais pensamentos ruins. Quais os riscos que você se expõe, né? Esportes radicais, o que você realmente consegue controlar? Quais as consequências espirituais que você acha que você está sofrendo da sua maneira de pensar? Você está indo para o lado do bem ou não, né? Como você influencia seus filhos, netos, sobrinhos? Você estimula o raciocínio? Procura evangelizar? Como é que você vê o futuro das crianças, da sua família, né? O que você tem feito por elas? Então, o livre-arbítrio, ele tem que ser usado para o bem nosso, pelo bem dos que nos cercam. Nós sempre temos que fazer as boas escolhas. Os apóstolos resolveram seguir Jesus, usaram livre-arbítrio, né? E nós estamos realmente seguindo Jesus. O que é seguir Jesus? É seguir por um fanatismo? Dizer da boca para fora que segue Jesus? Ou é aquilo que ele ensinou a gente tentar incorporar? Porque o que ele ensinou só vai nos impulsionar para cima.
Quando a gente decide numa casa espírita, está usando o livre-arbítrio, né? O que você espera numa casa espírita? Você pode procurar por ajuda, mas você pode ir também servir, trabalhar. Está aí o MAP, né? Ajudando a todos a desenvolver um trabalho. Basta ir lá, basta começar a frequentar, não só colocar uma camiseta física, mas estar disposto para o trabalho, participar de um estudo, auxiliar nos dias de tratamento. Todo mundo pode servir, né? Amar e servir, esse é um dos lemas do MAP. Então vamos usar bem o nosso livre-arbítrio. Pensem nas escolhas que vocês têm que fazer ainda, tá bem? Coloquem a mente para cima em conexão com a espiritualidade e tudo vai dar certo. Confiem em Deus, mas confiem em vocês também e usem bem o seu livre-arbítrio. É o que eu tinha para falar por hoje. Nos vemos na próxima semana. Que Jesus abençoe a todos. Paz e bem, paz e luz, paz, muita paz.